Muito bom dia, boa tarde e buenas noites, Prof. Maria Andrade aqui, advogada, professora e mentora para a primeira fase da OAB. Hoje eu tô aqui para dar seguimento para vocês na nossa revisão de Direito Constitucional, nosso ponto 4, Direitos Sociais, tá? E lembrando que aqui a gente tá vendo os pontos principais e a última revisão que aparece ali para nós, uma revisão bem direto ao ponto, tá? Então, os direitos sociais, primeira coisa que é importante lembrar que eles são protegidos pelo princípio da proibição do retrocesso. Eles não podem jamais retroceder, tá? Isso é um ponto muito importante para vocês gravarem. Mínimo existencial é o conjunto de situações materiais indispensáveis à existência humana digna. Não apenas sobreviver, mas ter uma vida realmente digna, com suporte físico e intelectual necessário. Aqueles direitos à escola, direito à moradia, toda essa parte, isso tudo são direitos sociais, a gente já vai ver aqui mais pra frente, tá? Reserva do financeiramente possível. Disponibilidade financeira do Estado em concretizar direitos sociais. Ponderação entre a razoabilidade de pretensão individual social e a existência de disponibilidade financeira do Estado. Segundo o STF, a reserva do financeiramente possível não pode ser obstáculo à concretização do mínimo existencial, tá? Então, ter a reserva do financeiramente possível é aquilo. Nem tudo o Estado vai conseguir garantir, tá? Por exemplo, a gente vê muito aqueles remédios para AME, né? Aquela doença ali de atrofia muscular, que algumas crianças, é uma doença rara, que algumas crianças são acometidas, que são remédios de milhões de reais e nem sempre o Estado, mesmo ingressando ali com ações, as pessoas conseguem esse remédio porque é utilizado esse princípio do financeiramente possível, tá? Porque se o Estado for garantir isso para todas as pessoas, ele não vai conseguir se manter, ele não vai conseguir manter, né, aqueles direitos básicos para outras pessoas se ele for arcar com esses custos, tá? Direitos sociais na Constituição. Tem aqui o macete que é o EMAP, tá? Eu coloquei ali no conteúdo para vocês que é, ó, a educação que te leva ao trabalho, a moradia boa tem que ter lazer, segurança, fácil transporte. O transporte é uma novidade que entrou depois, tá? A alimentação te dá saúde e a previdência protege maternidade, infância e desamparados, tá? Então, esses são os direitos sociais básicos que estão ali na Constituição, tá? Direito à saúde, trabalho, moradia, lazer, segurança, fácil transporte, alimentação, saúde, previdência, maternidade, infância, e não podem ser desamparados. A gente tem direito a ter uma infância feliz, a gente tem direito a ter uma moradia, tem direito a estudar, tem direito a ter ali uma maternidade digna para ter o seu filho, essas coisas, todas essas coisas entram nos direitos sociais. Ali no material vocês vão ver que tem o EMAP ali, o macetinho para vocês se lembrarem, tá? Proteção à relação de emprego, tá? É o único direito dos trabalhadores nos termos de lei complementar. O salário mínimo, ele é fixado em lei, nacionalmente unificado. Lembrando que, diferente, por exemplo, da nossa contribuição ali para a Ordem dos Advogados do Brasil, que cada seccional tem um valor diferente, o salário mínimo ele é unificado, tá? Existe um salário mínimo para o Brasil inteiro. Não importa se normalmente em tal estado as pessoas acabam recebendo tanto, se em tal estado as pessoas acabam recebendo tanto, tá? O salário mínimo ele é unificado. Existem aí depois disposições para cada tipo de trabalho, né? Por exemplo, o mínimo que o enfermeiro pode receber é tanto, o mínimo que um advogado pode receber é tanto, mas o salário mínimo ele é um só, e seja qual for a profissão, nenhum pode ser inferior ao salário mínimo, por isso que ele é mínimo, tá? Ele é o mínimo que a pessoa pode receber, e isso são coisas que às vezes vocês erram em questões de prova, tá? Ele é reajustado periodicamente e é vedada a vinculação para qualquer fim. Ação de créditos trabalhistas, elas têm prazo prescricional, tá? 5 anos se o contrato de trabalho estiver em vigor e 2 anos após a extinção do contrato. Você ainda está trabalhando na empresa, então você tem 5 anos, enquanto ainda estiver trabalhando, para ingressar com ação de determinado acontecimento que possa ter ocorrido ali com você, tá? Deixou de trabalhar, encerrou o contrato, após o encerramento desse contrato, tem 2 anos para ingressar com essa ação. E é um prazo prescricional, ou seja, passou esses 2 anos, prescreveu, não tem mais o direito de juridicamente reaver isso, tá? Idade mínima para trabalho, 16 anos, exceção, temos 2 exceções, tá? A regra é 16 anos, para trabalhar são 16 anos, porém,
Para trabalhar no período noturno, ou que for perigoso ou insalubre, é no mínimo 18 anos, certo? Para trabalhar de noite, trabalhar 10 horas da noite, trabalhar após o horário ali, né, diurno. 14 anos, pode trabalhar 14 anos? Pode, somente quem? O menor aprendiz. Menor aprendiz pode ser com 14 anos. Então vejam, na questão pode cair lá. Qual que é a idade mínima para trabalhar? Pode trabalhar com 14 anos? Pode, porém na condição de menor aprendiz. Ah, pode trabalhar com 16 anos? Pode, porém não pode trabalhar de noite, não pode se for um trabalho perigoso, não pode se for um trabalho insalubre, tá? Tem que ficar de olho nesses detalhes que a lei traz, tá? Aqui tá de forma bem resumida, o artigo da Constituição é bem mais extenso, porém é sempre importante ler, tá? Assistência gratuita em pré-escolas e creches aos filhos e dependentes até os 5 anos. Seguro-acidente. O seguro-acidente é sempre a cargo do empregador, tá? Seguro-desemprego, só se o desemprego for involuntário, ou seja, se você se demite de uma empresa, você não vai ter direito ao seguro-desemprego, tá? Você tem seguro-desemprego se você foi demitido, tá? Você foi demitido, é involuntário, você não se colocou nessa posição de desempregado porque você quis. Não foi voluntariamente se colocar nessa posição, tá? É involuntário. Você não gostaria de estar desempregado, mas você está. Então aí vem o Estado para garantir o seu direito social de um mínimo existencial ali. Você vai ingressar com o pedido de seguro-desemprego e vai receber, tá? Trabalhador avulso, aquele que é contratado avulso mesmo, né? Ah, preciso de alguém hoje, o que a gente chamava de freelancer, lembram? Então, trabalhador avulso. Em 2017, a gente teve a reforma trabalhista, né, e trouxe esse nome de trabalhador avulso e regulamentou essa forma de trabalho, tá? Não se esqueçam. Tem igualdade de direitos com o de vínculo empregatício permanente. Ou seja, ele tem os mesmos direitos daquele trabalhador que tem um contrato ali durante o ano inteiro ou outros tipos de contrato. Ele tem os mesmos direitos, tá? Jornada de trabalho. Jornada de trabalho, 8 horas por dia, 44 horas semanais e o máximo de 6 horas de turno ininterrupto, tá? Salvo negociação coletiva, certo? STF, súmula 675. Os intervalos fixados para descanso e alimentação durante a jornada de 6 horas não descaracterizam o sistema de turnos ininterruptos de revezamento para o efeito do artigo 7º, inciso 14 da Constituição Federal. Empresas com mais de 200 empregados. Vejam, você tem mais de 200 empregados. É difícil você ouvir as demandas daqueles empregados. É difícil você conseguir saber o que eles estão realmente precisando. Então, por serem muitas empresas com mais de 200 empregados, tem que ter um representante, tá? E esse representante ele vai ter a finalidade exclusiva de tratar diretamente com os empregadores, certo? Direitos que se aplicam aos trabalhadores urbanos e rurais e que são extensíveis aos servidores públicos. Ou seja, os servidores públicos, eles sempre têm um regime de trabalho diferente, porque eles são estatutários, tá? Enquanto os trabalhadores comuns, eles são CLT, né? Eles estão ali, eles são regulamentados pela consolidação das leis de trabalho. Né? Aquele código que a gente tem separado. Enquanto o pessoal que trabalha no serviço público é estatutário. Porém, nós temos coisas aqui, tá? Direitos que se aplicam tanto aos trabalhadores rurais quanto aos servidores públicos. E são eles o salário mínimo, 13º salário, que a base é o valor integral do salário ou da aposentadoria, repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos, férias anuais remuneradas com pelo menos 1/3 a mais do salário normal, licença gestante de 120 dias sem prejuízo do emprego e do salário, licença paternidade nos termos fixados em lei, garantia de salário nunca inferior no mínimo, né, ao mínimo ali, para os que percebem remuneração variável, ou seja, aquele pessoal que trabalha por comissão, tá? Mesmo que o trabalhador comissionado, ele não pode receber menos do que o salário mínimo, tá? Se ele for comissionado, o mínimo tem que ser garantido a ele, certo? Remuneração do trabalho noturno superior ao diurno, salário família se o trabalhador de baixa renda possuir dependentes, jornada de trabalho de no máximo 8 horas por dia ou 44 horas semanais, hora extra remunerada em no mínimo 50% a mais, proteção ao mercado de trabalho da mulher com incentivos específicos conforme a lei, redução dos riscos do trabalho por meio de normas de saúde, higiene e segurança, não diferenciação de salários, funções e critérios de admissão
por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil. Imunidade do empregado que candidatar-se a mandato classista, tá? A partir do registro da candidatura. É aquele empregado que se candidata, né, aquelas coisas de sindicato para representar os trabalhadores, tá? É a partir do registro da candidatura e, se eleito, ainda que como suplente, até 1 ano após o fim do mandato, tá? O poder público não pode interferir na organização sindical, mas pode exigir o registro no órgão competente, certo? Então, lembre-se, o governo não pode interferir na organização sindical. Ali no sindicato, como que o sindicato vai se organizar, quem vai representar o sindicato, o governo não vai interferir nisso. Agora, ele vai poder exigir que esse sindicato seja registrado no órgão competente, tá? Isso ele pode exigir, certo? Apenas um sindicato da mesma categoria por base territorial. E o tamanho dessa deve ser, no mínimo, referente à área de um município. Segundo o STF, no caso de terem 2 sindicatos, prevalecerá o que foi criado primeiro. Lembre-se, isso aqui é uma coisa que cai em pegadinha de prova, tá? É apenas um sindicato por área territorial, que tem que ser do tamanho de, no mínimo, um município, tá? Não podem ter 2 sindicatos ali por município. Tendo 2 sindicatos por município, conta aquele que se registrou primeiro. Não conta aquele que foi criado primeiro. Conta aquele que se registrou primeiro, que nem no direito de propriedade tem direito quem registrou primeiro a propriedade. Então, o registro é sempre uma coisa muito importante, tá? Registrou primeiro o sindicato, é esse que vai prevalecer, tá? A Assembleia Geral fixará a contribuição confederativa, que não é tributo, tratando de categoria profissional. Será descontado em folha, custeará o sistema confederativo da respectiva representação sindical. Direito de greve dos trabalhadores. O direito de greve, ele independe de lei, não precisa de ter uma lei específica, tá? Porém, cabe à lei dispor sobre o quê? Sobre os serviços e atividades essenciais, atendimento de necessidades inadiáveis da comunidade, punição a quem cometer abusos, porque a lei, ela não pode cometer abusos, né? Ela não pode deixar as pessoas sem o mínimo. Imagina um serviço que é essencial para determinado local, eles entram em greve ad eterno, nunca mais voltam. Isso não pode acontecer, tá? Então a lei, ela pode estabelecer esses limites e a greve nunca pode ser abusiva também, tá? Agora a gente vai passar para o tema 5, nacionalidade. A nacionalidade originária, ius soli, é a regra, tá? É a regra do Brasil. Nasceu no Brasil, é brasileiro, salvo se os pais forem estrangeiros a serviço de seu país. Ou seja, se a gente tiver aqui um casal, por exemplo, de suecos, que eles estão a serviço do governo sueco em solo brasileiro, eles não estão residindo, eles não estão, sei lá, de férias, qualquer outra coisa do gênero, eles estão a serviço do governo deles, e eles têm um filho aqui, essa criança não é brasileira, tá? Ius sanguine, no caso do Brasil, é exceção, tá? Que não precisa ser nascido no Brasil, mas o pai e a mãe são brasileiros a serviço da República Federativa do Brasil. Nasceu fora do Brasil e os pais não estão a serviço da República Federativa do Brasil, porém foram registrados em repartição brasileira competente ou vieram a residir na República Federativa do Brasil e optou em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira. O ius sanguine é aquele tipo de nacionalidade muito europeia, né, que vai pelo sangue. Por exemplo, os italianos aqui no sul do Brasil, muita gente consegue nacionalidade italiana e nacionalidade alemã pela descendência. Porque nesses países que seguem essa ideologia do ius sanguine, é nacional daquele país quem tem aquele sangue, não necessariamente quem nasceu naquela terra. Então, quem tem o sangue italiano, quem descende de italianos, seja qual for a geração, mas corre nem que seja uma gota de sangue italiano naquele corpo, a pessoa consegue adquirir a nacionalidade italiana. No caso brasileiro, o ius sanguine é a exceção, ou seja, normalmente é brasileiro quem nasce em solo brasileiro. Isso tem uma lógica pela nossa história, né? Nós somos um povo colonizado. Então, assim, se for pela questão do sangue, seria muito difícil, né? Então, a gente tem aqui quem nasceu no Brasil é brasileiro. Não importa de onde veio, não importa o que fez, nasceu no Brasil é brasileiro. Agora, brasileiros estão a serviço do governo brasileiro fora do país, embaixadores, diplomatas,
até exército, tá fora do Brasil a serviço do governo brasileiro, o filho deles puxa pelo ius sanguíneo. Casal de brasileiros, imigrantes, seja o que for, em qualquer local do mundo, nasceu o filhinho deles, eles foram lá no consulado registrar, fizeram o registro do filho deles, puxa pelo ius sanguíneo, é brasileiro. Não fez o registro em consulado, em nenhuma repartição brasileira fora do Brasil. Essa criança, essa pessoa, quando atingir a maioridade, quando fizer 18 anos, ela pode vir no Brasil e solicitar a sua nacionalidade brasileira, tá? Essas são as formas que a gente puxa pelo ius sanguíneo no Brasil, mas não é a regra, tá? Não se comparem aos italianos, franceses, esse povo. Eles é que têm como ius sanguíneo a forma primordial de nacionalidade deles, que não é o nosso caso, tá? Nacionalidade derivada, a originária, vale para os estrangeiros oriundos de países de língua portuguesa. Requisitos. Aqui é aquele acordo que a gente tem de reciprocidade, tá? No caso aqui, Brasil e Portugal. Para os estrangeiros oriundos de países de língua... Residir no Brasil por 1 ano ininterrupto e ter idoneidade moral, tá? São pouquíssimos requisitos, é muito fácil, por isso que a gente vê... acho que pro caso dos angolanos também se aplica, tá? E o pessoal nascido em Macau, tá? Macau é também um estado na China que é colônia portuguesa, que fala português, mas não é um país, mas não sei se é considerado um estado autônomo, tá? Então, no caso de Macau, é bom dar uma pesquisada, ver se entra também nessa regra, tá? E a nacionalidade extraordinária ou quinzenária vale para estrangeiros oriundos de qualquer outro país, tá? Tem que residir no Brasil por 15 anos ininterruptos, não ter condenação penal e tem que requerer a nacionalidade brasileira. Português com residência permanente no Brasil tem os mesmos direitos que os brasileiros, tá? Por quê? Porque Brasil e Portugal têm esse acordo de reciprocidade. Então, o português que fixa residência permanente aqui, ele passa a ter todos os direitos igual aos brasileiros, certo? Cargos, só que tem um porém aqui, ele não passa a ser brasileiro nato, tá? Ele tem todos os direitos do brasileiro, mas ele não se transforma num brasileiro nato. Então, por exemplo, para cargo de presidente da República, ele não vai poder, certo? Cargos privativos de brasileiro nato, tá? Deverão ser natos os cargos de presidente da República ou alguém que possa algum dia vir a exercer tal função, né? Vice-presidente, presidente da Câmara, presidente do Senado, ministro do STF, porque existem alguns casos que, por exemplo, morreu o presidente da República, o vice vai assumir. Impeachment do presidente da República, o vice vai assumir. Então, o vice também tem que ser brasileiro nato, tá? E se sai o presidente, se sai o vice-presidente, quem que vai presidir o país? O presidente da Câmara dos Deputados. Então, tem que essas pessoas que exercem esses cargos que, acontecendo alguma catástrofe, alguma coisa, podem vir a exercer o cargo de presidente da República, também tem que ser brasileiros natos, tá? Os oficiais das Forças Armadas e ministro da Defesa e carreira diplomática, tá? Então, para ser um diplomata brasileiro, tem que ser brasileiro nato, não importa quantos anos mora aqui, tá? Não importa de onde a pessoa veio, quanto tempo ela tá aqui, ela só vai poder ser um diplomata brasileiro, um embaixador brasileiro em outro país, se for um brasileiro nato, tá? Perda da nacionalidade. Quem pode perder a nacionalidade? Se naturalizado, tá? Perde por sentença judicial caso pratique atividade nociva ao interesse nacional. Se nato ou naturalizado, perde ao adquirir outra nacionalidade, salvo se de forma originária ou por condição para permanecer no país ou exercer direitos civis. Tá? Essa parte vocês não erraram tanto, foi mais as outras. A gente se encontra na próxima aula, então, a gente vai falar de direitos políticos.